Olá, aqui é a Lari Namastê. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês na prática como mesclar a tinta acrílica. Muita gente me pergunta isso no Instagram, aqui no YouTube mesmo, e eu resolvi fazer um vídeo demonstrando, porque acho que fica mais fácil de entender do que apenas falando, né? Na verdade, não é bem uma mescla, assim, é como fazer uma transição, né? Uma espécie de degradê entre uma cor e outra, né? Ou entre uma tonalidade ou outra, se a gente for falar em nível de claro e escuro entre branco e preto, né? O que eu fiz? Eu peguei tinta acrílica comum e uma telinha para demonstrar para vocês e um pincel. Esse pincel que eu estou usando é da marca Ceramic, é o número 14. Ele é um pincel bem suave, tem as cerdas bem macias. E um dos grandes segredos é você usar cerdas macias, não cerdas duras, para fazer esse tipo de degradê, essas transições, né? E você não passar o pincel na tela com pressão. Então, a ideia é você passar o pincel de forma bem leve, assim, só encostando a ponta das cerdas mesmo no seu quadro. Quando você tem, aqui eu tenho duas cores, né, próximas, como se fosse um begezinho e um marronzinho, que são tonalidades que a gente costuma usar no rosto, por exemplo, né? Para ficar a exemplificação mais legal. Então, assim, eu pintei uma pertinho da outra para vocês entenderem que ali do lado esquerdo tem uma cor, do lado direito tem outra cor. Qual que é a melhor forma de você mesclar isso? É você, na verdade, criar na sua paleta uma terceira cor. Então, você vai pegar um pouquinho de uma cor e um pouquinho de outra e formar uma terceira tonalidade, que seria um intermediário ali entre um e outro. E aí, só assim, inserindo essa cor nova, inserindo mais tinta nessa fronteira ali entre as cores, ali dá pra ver na paleta a cor que eu criei, né? Que é uma cor entre uma e outra ali. Eu vou inserir ela naquela fresta branca para eu ter mais tinta para trabalhar no meu degradê. Então, quando eu passo ali, eu tenho uma oportunidade de ter mais material para trabalhar. Vocês podem ver que ficou uma tonalidade que não é nenhuma nem outra, mas ela é harmônica, né? Porque eu estou usando essas cores para criar uma terceira cor, então vai dar certo. E eu passo o pincel de forma bem leve. Vocês podem perceber que eu passo sempre na mesma direção. Geralmente o degradê é mais fácil de fazer quando você acompanha o movimento numa direção só. Não precisa ser necessariamente na vertical, que nem eu tô fazendo. Pode ser na horizontal, pode ser de forma curva. Se eu for fazer uma forma curva, por exemplo, eu vou dar esse exemplo logo na sequência. Mas eu acho que o mais importante, agora eu vou colocar um branco ali para terminar o degradê, né? O mais importante é vocês entenderem que a tinta acrílica, beleza, ela seca rápido, mas não é tão rápido assim quanto vocês pensam, assim. Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade de fazer essa transição, esse degradê. E as dicas que eu posso dar usem pouca água. Na verdade, quanto mais água você coloca, mais difícil é de ter esse controle da tinta. Cuidem com o pincel sujo, né? Às vezes você tá passando ali numa parte mais clara, mas tá com o pincel sujo com uma tinta escura, vai acabar não acontecendo o que você queria, né? Tente usar um pincel com cerdas bem macias, a gente percebe o pincel pelo toque mesmo. Então, quando você encosta o pincel na pele, ele tem que ser algo bem suave, assim, bem confortável. E você não pode pressionar esse pincel contra a tela, porque isso acaba atrapalhando o degradê. A gente consegue assim usando as cerdas de forma bem leve. E aí você consegue ir na mesma direção também, né? Então essas são dicas que eu posso dar para vocês, de você achar a cor intermediária antes de mesclar, usar o pincel de forma leve, usar um pincel de cerdas suaves e pouca água, o mínimo possível para você conseguir trabalhar. Aqui na sequência eu desenhei só um círculo para ter um formato diferente para mostrar para vocês. É um pouco mais difícil fazer um degradê quando você precisa acompanhar uma forma, mas é uma questão de prática. O que eu vou fazer? Eu vou sombrear essa circunferência ali, conforme, né, umas regrinhas de luz e sombra, então eu vou deixar a sombra lá no cantinho. Eu fiz a mesa, um cenário ali para aquele círculo, porque é uma das formas, uma dica, assim, para você conseguir ter um objeto mais tridimensional. Ele vai parecer mais próximo quando você tem um fundo, né, um background, assim. Depois eu vou pintar de preto, vocês vão ver como vai fazer diferença para destacar esse objeto que está mais próximo de nós.
Então, eu pintei a mesa de branco, depois eu vou pintar o fundo de preto, e quando eu for sombrear a circunferência, vocês vão ver, eu fico mexendo várias vezes. Vocês podem perceber que a tinta, eu tenho todo o tempo do mundo ali para trabalhar quase, porque, lógico, é uma circunferência pequena, né? Quando é um quadro muito grande, isso se torna um pouco mais difícil. Mas eu pinto, repinto, deixo mais escuro, depois eu deixo um pouco mais claro. Eu tenho esse tempo para trabalhar. Eu estou usando uma tinta que é um pouco viscosa, mas também misturei com outra tinta acrílica que é bem comum, acho que é da Acrylex, que muita gente tem essa tinta. E pouca água, novamente, assim, tentem não usar muita água e ter um pincel bem macio. É a melhor forma de conseguir esse degradê. Eu vou deixar o vídeo rodando para vocês verem. Meu gatinho fica passando ali de vez em quando. Por que todo mundo, quando começa a desenhar, tem que aprender a sombrear um círculo, né? Não é para ficar treinando o sombreamento, é para entender alguns princípios básicos que você tem que saber de onde que está vindo a luz e saber criar a sombra daquilo, né? E os objetos, eles recebem uma luz refletida. Então, quando o objeto está sobre uma mesa, por exemplo, a mesa está refletindo luz, que é uma luz indireta, né? Naquele objeto. Então, são princípios assim que posteriormente eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, para dar esse exemplo da circunferência, porque eu percebo que tem gente que acaba até sombreando uma circunferência, mas não entende o ensinamento que tem por trás, né? Que é você entender ali a questão de luz e sombra e da luz refletida. Sempre vai ter uma luz que reflete e vai refletir na cor daquilo que está batendo a luz e refletindo. Então, por exemplo, se a mesa é branca, a luz refletida vai ser bem clara. Se a mesa for azul, vai ser uma luz refletida azul. Então, isso para pintura é bem importante, né? E a parte mais escura dessa circunferência, nesse caso, não é a parte de baixo da bola, né? É algo mais ou menos no meio ali, um pouquinho mais para baixo. Mas eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, só sobre isso. Nesse vídeo eu quero só mostrar como eu faço um degradê numa circunferência acompanhando a forma, que é um pouco mais difícil do que fazer só na horizontal ou só na vertical. Aqui eu demonstro para vocês como eu crio essas cores, né? Vocês têm, quando for misturar a tinta, cuidem que a cor mais forte, ela sempre vai dominar, assim, predominar. Então, quando você tem um tom bem clarinho, ele tem que vir em maior quantidade nessa mistura para ficar algo justo, né? Para ele conseguir ali fazer a parte dele. E a grande
A grande sacada, assim, desses degradês é que, nesse exemplo, eu fiz uma faixa só e já criou um degradê. Mas o ideal é que quanto mais faixas intermediárias você consiga misturar no meio desse degradê, mais natural, mais perfeito ele vai ficar. Então isso faz muita diferença, assim. Se você quiser, por exemplo, eu criei uma terceira cor nova, mas o ideal é você criar uma quarta, uma quinta, uma sexta, conforme as faixas ali que você tem para atravessar. Então essa é uma dica legal, serve para tinta a óleo também. Não é só acrílica, mas como as pessoas me perguntam muito sobre mesclagem, transição de luz e sombra da tinta acrílica, eu resolvi fazer esse vídeo com o exemplo da tinta acrílica para vocês verem que não é tão difícil essa questão do degradê, assim, às vezes é o pincel certo, é ter uma mão leve, que tudo vai funcionar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem quer aprender mais sobre paletas de cores, muito importante, eu tenho um e-book sobre isso, vai te ensinar desde o zero quais são as cores primárias até você chegar no tom de pele que você precisa, sobre organização de paleta, como administrar suas cores, como funciona, né, a cor. Na verdade, essa questão de luz refletida é uma coisa importante, porque a cor só acontece quando tem luz. Então, entender esses fundamentos da física em relação a pigmento, coloração é um negócio muito importante, assim, para você criar também uma paleta harmônica. Então, esse material está disponível para vocês. Eu tenho um monte de links aí na descrição para quem quiser. Canal do Telegram, Instagram. Eu encontro vocês nessas redes sociais, tá bom? Um beijo, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.